tarde a todos e que Jesus, o amigo incondicional das nossas almas, hoje nos abençoe este aprendizado e esta partilha que trago aqui junto de vocês. A verdadeira riqueza, algo que é abordado no Evangelho segundo o Espiritismo, entre os capítulos 9 e os capítulos 12, considerado a verdadeira plenitude. E o meu propósito aqui é desmistificar um pouco, à luz da doutrina espírita, aquilo que é o verdadeiro conceito de riqueza que muitas das vezes nós deturpamos. E deturpamos porque vivemos no mundo material. E ao viver nesse mundo material, nós estamos sujeitos às condições que a ele requeremos. E por isso trazemos em nós uma ideia menos correta do que é ser rico, do que é ter riqueza. O conceito de riqueza, na perspectiva espírita, tem a ver com um pouco diferente do que é o conceito material, do que é o conceito que nós vivemos no nosso dia-a-dia, na busca dos nossos trabalhos, na busca dos nossos bens essenciais. O propósito também é levar-nos a uma reflexão sobre a importância do desenvolvimento do conhecimento espiritual como uma fonte de felicidade, uma fonte de crescimento interior, de autoconhecimento. Então nós podemos dividir este conceito em duas partes. Primeiro, o binómio riqueza interior versus riqueza material. A importância da riqueza interior, que se manifesta no desenvolvimento moral da nossa prática do bem, daquilo que efetivamente realizamos em nome do bem. Existe também uma necessidade absoluta de nos instruirmos e de nos capacitarmos de conhecimento que nos edifique, que nos fortaleça e que nos traga os alicerces para compreender melhor o que é, na realidade, ser rico. Segundo o Evangelho e o Espiritismo, o verdadeiro progresso consiste no aperfeiçoamento moral e no desenvolvimento espiritual. Ora, aqui a doutrina espírita, sebejamente farta, nos ensina que progresso só com aprendizado. Também no Livro dos Espíritos falam-nos sobre a moralidade é a base da virtude e a virtude é a base da felicidade. Ora, quantos de nós temos um conceito de felicidade? Se calhar não temos. Ou se calhar temos um conceito deturpado, adaptado ao que é o resultado daquilo que é as nossas necessidades e aquilo que nós queremos. Temos a ideologia de que a felicidade, se calhar, é conseguir aquele posto de trabalho que há muito tempo anseio. É conseguir aquela viagem, é conseguir aquela evolução de carreira, é conseguir, se calhar, aquele homem ou mulher que nós gostamos e que tem um outro status, usando uma palavra do dia-a-dia. Mas ainda temos muito que aprender sobre o conceito de felicidade. Ainda na obra O Céu e o Inferno, o bem é a única lei que deve reger as ações dos homens. Efetivamente, o bem é o sustento da alma. A nossa prática, que nós aqui, como exemplo, pela Associação Ninho da Mariazinha, temos voluntários e estamos abertos a receber mais para doar do nosso tempo, que é a nossa maior riqueza, uma das nossas maiores riquezas, em prol daqueles que nem tempo têm
e de certeza daqueles que muito menos que nós têm. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, o desenvolvimento moral é o objetivo principal da existência humana. E isto é o que a doutrina espírita nos convida a fazer. Dedicar ao estudo, dedicar ao conhecimento, aprofundá-lo. Mas não fica por aqui, pois isto é um processo que é longo, que é exigente, mas que, acima de tudo, quer que nós façamos da doutrina não só uma doutrina teórica, mas, acima de tudo, uma doutrina prática. Pôr em prática o que aprendemos. Tal como nós, quando pequeninos, entramos na escola e aprendemos o abecedário, os números, depois começamos a usar as letras para fazer palavras, para fazer frases, os números para fazer contas. Assim é o somatório do que é o aprender o Espiritismo e a doutrina. É juntar as palavras, juntar os números e pô-los em prática, demonstrando-os da mesma forma que se demonstra um poema, da mesma forma que se demonstra um cálculo matemático, da mesma forma que nós podemos pegar no que é conhecimento e pô-lo em prática. E uma das práticas que mais nos apela, sem dúvida nenhuma, que já falei, é a prática do bem. A riqueza material é vista como um meio e não um fim, e deve ser utilizada com responsabilidade e desprendimento. É uma responsabilidade muito grande aquilo que Deus nos dá na encarnação que temos. Se somos pobres e nos queixamos que somos pobres, provavelmente é porque não compreendemos a riqueza de ser pobre e do que isso nos ensina, do que isso nos traz. Se formos ricos, às vezes não ligamos à importância do que é ser ricos, pois somos ricos. É tudo tão fácil, é tudo tão automático. Isto faz-me lembrar uma história que eu ouvi há tempos numa palestra que partilho. Havia um senhor muito rico, com palácios, bens materiais, de tudo. Não lhe faltava nada, não lhe faltava nenhum bem. Mas tinha um outro reverso da medalha. Não deixava faltar nada àqueles que estavam à sua volta. Ele ajudava os outros, ajudava-os com bens materiais, bens alimentares e até com outras ajudas que fossem necessárias. Era uma pessoa muito acarinhada e que, de uma forma muito correta, usava-se da sua riqueza e da sua propriedade que lhe foi concedida por Deus para auxiliar aqueles que menos tinham, que menos recebiam e que mais necessitavam. Nas suas redondezas morava um senhor, um agricultor, que vinha, volta e meia, próximo desse senhor rico, vender os seus legumes, os frutos da sua terra, para angariar sustentabilidade. E era uma pessoa que reclamava e dizia: "Oh meu Deus, eu sou tão pobre, mas por que é que eu tenho que viver assim? Todos os dias a trabalhar, depois vir carregado, vender o que produzo, para ganhar pão, para ter sustento, para logo a seguir continuar a trabalhar." O tempo passou e um dia foram avistados malfeitores que se dirigiam àquela cidade, àquela pequena povoação, com o intuito de destruir tudo à sua passagem, saquear, fazer mal às pessoas, sem olhar a meios. E essa mensagem foi passando, que a proximidade era muita
E então o senhor rico pensou: bom, eu tenho que ajudar os meus familiares e aqueles que estão à minha volta a tentar procurar um abrigo, para não serem alvo dos maus tratos. E assim fez. Assim foi auxiliando, assim foi reencaminhando as pessoas para abrigos, para zonas distintas, fornecendo-lhes sustento alimentar, fornecendo-lhes meio de transporte, em cavalos, em carroças, tudo dos seus bens. Até que chegou à conclusão de que faltou ele e não tinha mais nenhum recurso para se poder afugentar dali. Reparou que não tinha mais cavalos, não tinha mais nenhum meio de transporte, não tinha deixado quase mais nenhum alimento para se sustentar e para se poder procurar refúgio. Entretanto, lembrou-se daquele senhor que vinha todas as semanas à sua casa, ao seu palácio, trazer-lhe alimentos dos quais ele comprava. E decidiu procurá-lo. Bateu-lhe à porta e disse: oh, meu senhor, eu agradeço a Deus o senhor existir na minha vida. Eu ajudei todos a procurar abrigo. Alguém se dirige em direção à nossa cidade para nos fazer mal. Mas se o senhor me der abrigo, já que vivo aqui de forma tão isolada, eu ficaria muito grato. E o agricultor, talvez na sua baixa pouca humildade, pensou: tenho aqui uma boa oportunidade para melhorar a minha condição. E virou-se para o nobre e disse: sim, senhora, darei-te abrigo se tu me deres tudo a que te pertence. E o nobre senhor pensou: bom, em prol do meu bem-estar e daqueles que já ajudei, não pensou duas vezes. Sim, senhora, de acordo. Darei-te tudo o que é meu: terras, castelos, casas, terrenos, tudo o que for meu passará a ser teu. E os dias foram passando e as informações do que os malfeitores estavam cada vez mais próximos, já tinham espalhado o mal por várias casas, por várias zonas, tornavam impaciente o pequeno agricultor. E ele disse assim: pronto, já chega. Eu vou para aquilo que é meu direito e vou usufruir daquilo que é o meu bem. E assim foi. E deixou o nobre em casa, sozinho, e partiu para os seus palácios, que agora eram deles, pois também era a impaciência de obter aqueles bens, que ele fugiu rapidamente para aproveitar, usufruir daquilo que tinha herdado. Quando chegou ao palácio e deparou-se com tamanha riqueza, pensou: oh, meu Deus, sou-te tão grato, não te volto a reclamar. Agora que eu já tenho tudo, vou-te agradecer, porque não me falta nada. Finalmente atendeste às minhas necessidades. E neste entretanto, os nossos malfeitores aproximavam-se do palácio. Entraram para o palácio adentro, destruíram e saquearam o que quiseram, maltrataram o pequeno agricultor e deixaram tudo ao abandono. Os dias foram passando e o nosso nobre, encontrando-se sozinho na pequena casa do agricultor, pensou: o que é que terá acontecido? Será que já passaram os malfeitores? Será que já tudo está mais tranquilo? E decidiu dirigir-se ao palácio, depois de ter reunido alguns dos alimentos que recolheu da terra, pensando: bom, já que aquele senhor me deu abrigo, vou ver o que é que ele deseja destes alimentos colhidos para eu obter algum sustento para mim. Chegando-se ao palácio, na primeira visualização que teve, pensou: bem,
parece que aqui afinal não destruíram grande coisa. Parece que afinal não foram assim tão maus. Mas à medida que se adentrava pela casa adentro, começou a perceber que saulas com mármores e obras estavam parcialmente destruídas. E quanto mais se adentrava, foi percebendo que a destruição era tal que ao canto de uma sala estava batido, cego, o pequeno agricultor. Isto para nos dizer que nós só temos a riqueza de que necessitamos. Cobiçar riqueza ensina-nos sempre uma grande lição, pois a riqueza, sem dúvida, é das provas mais difíceis que temos. E o pequeno agricultor, na sua grande ganância, teve a lição necessária para perceber o que é a verdadeira riqueza. No Evangelho segundo o Espiritismo, a riqueza não é bem em si mesmo, mas sim um meio para alcançar o bem-estar e a felicidade. Deve ser utilizada com responsabilidade e desprendimento para que não se torne um obstáculo ao progresso espiritual. Um bocadinho o pouco que o nosso nobre fazia. Ele tinha riqueza, mas o seu propósito era distribuí-la. Ainda Allan Kardec pergunta, no Livro dos Espíritos, pergunta 83, a riqueza é um bem único, mas não é o único. E se não for utilizada com responsabilidade e desempenho, pode tornar-se um mal. Aquilo que aconteceu ao nosso agricultor. Ele tanto desejou riqueza que se calhar não foi oportuna e não lhe trouxe a verdadeira fortuna que ele queria. O outro conceito espírita sobre a riqueza tem a ver com o desenvolvimento moral. A verdadeira prosperidade reside no crescimento espiritual e na busca pela evolução moral. Isto é, cada vez que nós dedicamos um pouco do nosso tempo, que muito nos escusamos de que não temos tempo para nada, mas que tanto tempo desperdiçamos com coisas que nada nos ajuda, importante é dedicarmos um pouco ao nosso estudo e ao nosso autoconhecimento. No Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, também indica que a verdadeira propriedade não reside na riqueza material, mas no crescimento espiritual e na busca moral. Quem busca o bem-estar espiritual encontrará, de certeza, a verdadeira propriedade. Na pergunta 92 do Livro dos Espíritos, também Allan Kardec afirma: a propriedade não é uma questão de fortuna, mas de virtude. Quem se esforça para se tornar melhor, encontrará a verdadeira propriedade. E prosperidade também. Quando Jesus Cristo aceitou a missão de nos vir trazer o seu conhecimento, trazer a sua verdadeira mensagem, é talvez o maior exemplo de sacrifício do que é estar numa riqueza espiritual, que assim lhe possamos chamar, para nos vir trazer palavras, mensagens, conhecimento, que nos despertasse para o cultivo, para o incentivo da nossa riqueza moral. Conhecimento esse, com milénios, que ainda hoje não damos o devido valor, que ainda hoje não prestamos a devida atenção, nem buscamos o verdadeiro significado, de forma desinteressada, de forma dedicada e de forma a que essas palavras, essas parábolas de outro tempo e esse conhecimento
nos ajude realmente a crescer. Através do desenvolvimento das virtudes, como a humildade, a paciência e a caridade, alcançamos a verdadeira abundância. E nisto eu vou retroceder ao exemplo aqui da nossa associação. E permitem-me que me partilhe com propriedade por acompanhar este trabalho daqui a pouco há mais de 20 anos. Por já ter talvez me envolvido em diversos programas e fases deste trabalho e dizer-vos que das maiores satisfações que tem este voluntariado, em primeiro lugar, o esforço que é conseguir angariar os bens necessários, de acordo com as necessidades das nossas famílias, de acordo com as necessidades de cada elemento de família, solicitar diversos peditórios, diversas formas de fornecimento de serviços e de bens. E uma das coisas que mais me despertou da realidade que é este trabalho é a distribuição dele no lar. E levar aquilo que nós angariamos, os nossos cabazes, à casa das pessoas. Aqui vemos de tudo. Ricos morais, pobres de espírito, pessoas que muitas vezes não compreendem o que sequer estão a receber, outras agradecidas de uma forma tão intensa que nos traz um sustento inigualável. Partilho ainda numa obra que acompanhei no Brasil, do nosso querido irmão Divalinho Matos, também numa distribuição de bens alimentares a pessoas com recursos ainda mais parcos que aqueles que nós concedemos apoio, vivendo algumas em barracas que chegava a fazer mais de 40 graus no seu interior, levar-lhes uma cesta básica para alguns dias. E a alegria de uma senhora marcou-me de uma forma inigualável. Essa senhora estava tão feliz de receber o grupo que lhe iria levar o cabaz, que lhe iria aplicar um passe e trazer um pouco de conversa, que ela estava disposta a partilhar parte do lanche que recebeu, do pão, do leite e do café, só para nós estarmos ao pé dela a conversar e agradecendo-nos aquilo que estávamos a fazer por ela. Naquele momento, emocionado, eu posso vos dizer, nós somos tão ricos dos bens que temos no dia a dia, de não nos falta pão na mesa, não nos falta um teto que nos abrigue do frio, mais forte ou mais fraco, que não nos falta o nosso dia a dia. E aquela pessoa que não tinha praticamente nada, do pouco que recebeu, queria partilhá-lo, porque se sentia feliz de estar-nos a receber e de estarmos a elevar aquilo que era o seu sustento alimentar. Isto é que é a verdadeira abundância. É esta troca que nós recebemos quando nos doamos. A verdadeira abundância não reside na riqueza material, mas no desenvolvimento das virtudes como a humildade, a paciência e a caridade. Quem se esforça para se tornar melhor, encontrará a verdadeira abundância. Assim está referido no Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda no Livro dos Espíritos, a humildade, a paciência e a caridade são virtudes que nos levam à verdadeira abundância. Quem as cultiva encontrará a riqueza espiritual, que é a verdadeira fonte da felicidade. Ainda na obra do Céu e Inferno refere:
O desenvolvimento das virtudes é o caminho para alcançar a verdadeira abundância. Quem se esforça para tornar melhor, encontrará a riqueza espiritual que é a verdadeira fonte de felicidade. O foco na riqueza interior permite-nos transcender as limitações do materialismo e encontrar a verdadeira felicidade nas coisas simples da vida e nas relações interpessoais. Como os exemplos que eu partilhei, que certamente todos terão algo semelhante de experiência da vossa vivência e que muitas das vezes não lhe damos o devido sublinhar daquilo que nos traz e daquilo que nos ensina, mas que reconhecemos que já é um caminho para o nosso progresso. Seu progresso não é imediato. Tende paciência, porque às vezes não percebe, mas está crescendo. Muitas das vezes nós pensamos que basta lançar a semente à terra e ela nasce. E logo no dia a seguir temos uma cenourinha para comer, temos o fruto dessa semeadura. Pois para se ter uma sementeira é preciso paciência. Para se colher da sementeira é preciso dedicação, é preciso abnegação, é preciso resiliência. E isso, todos nós, sem exceção, temos muito para trabalhar na nossa resiliência, na nossa humildade, na nossa dedicação. Nas dimensões da riqueza espiritual, existe a riqueza emocional e intelectual. A riqueza espiritual abrange tanto o desenvolvimento emocional quanto o intelectual. Cultivar a inteligência emocional, a capacidade de compreender, gerir as próprias emoções e as dos outros, é fundamental para o bem-estar e para a felicidade. Esta riqueza emocional e intelectual aplica-se muitas vezes no nosso dia-a-dia, no nosso equilíbrio em casa, que começa no lar, entre marido, mulher, entre pai e filhos, mãe e filhos. Esse equilíbrio de não saber alimentar um conflito, mas mediá-lo, saber entender a diferença do outro e não usá-la contra ele, mas sim a favor de um consenso, de um equilíbrio. E que assim é, como diz o ditado, o exemplo começa em casa, também é nos nossos locais de trabalho, ou nos meios onde nós convivemos. Atropelamos-nos muitas vezes uns aos outros, com o intuito de ter aquela mais riqueza, ou aquela promoção, ou ficar bem às vistas das nossas chefias. E isso, emocionalmente, destrói-nos, não nos dá riqueza. Também a dimensão do desenvolvimento das virtudes. E o desenvolvimento das virtudes, como a bondade, a generosidade e compaixão, é essencial para o crescimento espiritual. Através da prática do bem, fortalecemos a nossa ligação com o divino e contribuímos para um mundo mais justo e fraterno. Ora, mais uma vez, o estudo é importante, muito importante, mas também não podemos esquecer de o pôr em prática, porque lição que não é posta em prática é esquecida, tal como as lições da nossa escola. Se não praticarmos a tabuada, não sabemos a matemática. Se não pusermos em prática aquilo que aprendemos, vamos esquecer rapidamente. Também há a evolução do próprio ser, cuja evolução do ser, através do conhecimento e do amor, é o objetivo último da nossa existência. Ao buscarmos o conhecimento, expandimos a nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. Ao praticarmos o amor, fortalecemos os laços que nos unem e contribuímos para a felicidade alheia. Quem aqui já não teve uma experiência de que com um simples gesto desencadeou um sorriso? Quem aqui já não teve a experiência de que uma ajuda que para nós pode ser tão simples
por outro alguém, foi uma coisa maravilhosa. Karma e riqueza estão interligados à luz da doutrina espírita. A lei de causa e efeito fala-nos que o karma influencia a acumulação de bens materiais e as nossas ações geram consequências, e a forma como utilizamos os recursos que nos são confiados reflete o nosso grau de evolução moral. Aqui, nós muitas vezes nem imaginamos a responsabilidade que temos das oportunidades que nos são dadas a nível de bens materiais. Uma das primeiras coisas que aprendi à luz da doutrina foi que riqueza é a provação mais difícil que há. E muitos de nós, se não quase toda a maioria, sucumbe. Temos também responsabilidade moral. A gestão responsável dos recursos é um dever moral. Devemos utilizar os bens que possuímos para o nosso sustento e para auxiliar aqueles que necessitam, sempre com justiça e cuidado. Um pouco como o nobre da história. Ele tinha riqueza, mas por que é que ele queria acumular? Se ele tinha riqueza, auxiliava quem estava à sua volta, repartia, e isso era uma riqueza maior que aquela que ele tinha. Também existe o equilíbrio e desprendimento. Encontrar o equilíbrio entre a necessidade e o desprendimento é fundamental. Não nos devemos apegar aos bens materiais, mas sim utilizá-los como ferramenta para o nosso crescimento e para o bem-estar da comunidade. Utilizar daquilo que recebemos de forma comedida e partilhar o que temos. E muitas vezes, mesmo que possamos dizer que não temos muitos bens materiais, se efetivamente nos dedicarmos um pouco ao nosso autoconhecimento e ao nosso estudo, já temos riqueza para partilhar. Porque muitos são os ignorantes, já dizia a parábola. No mundo que temos, trabalho como fonte de crescimento. A definição do trabalho, à luz da doutrina espírita, é valorizar o trabalho como meio de sustento e desenvolvimento pessoal. O trabalho dignifica o ser humano e contribui para o progresso da sociedade. Portanto, o nosso trabalho do dia a dia, no mundo que encarnamos, ele é importante, porque nos traz os recursos financeiros que nos permite sustentar o nosso lar, a nossa família e atender às nossas necessidades e também atender um pouco ao nosso usufruto. Mas de certeza que há sempre um bocadinho que sobre para atender ao bem alheio. A nível de evolução espiritual, o trabalho é um campo fértil para a evolução espiritual. Através do esforço e da dedicação, aprendemos a desenvolver as nossas capacidades, a superar os nossos limites e a servir o próximo. Também é papel importante na transformação pessoal, pois promove a transformação íntima e, ao enfrentarmos os desafios e obstáculos, fortalecemos a nossa resiliência e desenvolvemos a nossa capacidade de adaptação. Quanto mais sujeitos às agruras dos nossos trabalhos do dia-a-dia, às provas, às difíceis tarefas e à superação que nos é exigida a todo momento, tornamos-nos mais fortes e qualquer problema nunca é um problema. Qualquer problema é uma oportunidade de melhoria e o recurso que daí aprendemos é uma ferramenta para utilizar na próxima dificuldade, que certamente que se for bem utilizada se tornará muito mais leve de ultrapassar. Desapego e generosidade é aquilo que nos é mais pedido. A importância do desapego material é essencial para a nossa libertação espiritual. Ao não nos prendermos aos bens terrenos, abrimos espaço para a verdadeira riqueza, que reside no amor e na caridade. Allan Kardec dizia: fora da caridade não há salvação. E assim é um dos princípios talvez mais bonitos do ser humano. A caridade é, sem dúvida, um sustento
não só para o corpo de outro alguém, mas para a alma de muitos. Também a generosidade como riqueza é uma fonte inesgotável de riqueza espiritual. Ao partilharmos o que temos com aqueles que necessitam, fortalecemos os laços que nos unem e contribuímos para um mundo mais justo e fraterno. Partilha. Como eu já referi várias vezes, a partilha. A partilha do simples gesto de escutar alguém que precisa de ser escutado, de partilhar uma palavra que vai aliviar o dia, um gesto, um bem alimentar, tudo isso é uma riqueza. Também partilha e evolução é um princípio fundamental à evolução espiritual. Ao praticarmos a caridade, expandimos a nossa consciência e contribuímos para o crescimento coletivo. Sempre que nós crescemos e ajudamos o próximo, nunca estamos a crescer sozinhos. Sempre que temos algum colega de trabalho que partilhamos conhecimento e mesmo que isso ele nos torne melhor que nós a fazer aquilo que lhes ensinamos, é um orgulho. E isso é uma partilha muito boa, saber que os outros se utilizam daquilo que lhe partilhamos para melhor crescer. Quase a terminar. Existe uma hierarquia daquilo que são as provações e crescimento espiritual. Em primeiro lugar, já falei na resiliência. Em segundo lugar, na aprendizagem, pois as lições nos trazem sustento a cada desafio. E na transformação, oportunidades sempre para evoluir. E as provações são as oportunidades do crescimento espiritual. Ao enfrentarmos os desafios com fé e coragem, transformamos as dificuldades em aprendizado e fortalecemos a nossa resiliência. Cada obstáculo superado nos aproxima da nossa essência divina e nos capacita a viver uma vida mais plena e significativa. E aí a educação é importante e a comunidade e a solidariedade são importantes para construir laços no amor e na compaixão, no crescimento coletivo, evoluindo em conjunto. É a riqueza das relações interpessoais que cultivamos. O amor e a compaixão são os pilares da nossa evolução espiritual e o crescimento coletivo é o resultado da união de esforços em prol do bem comum. Ao nos conectarmos aos outros, expandimos a nossa consciência e contribuímos para um mundo mais justo. Assim, concluímos que a verdadeira riqueza é uma jornada de evolução espiritual. Ao aplicarmos os princípios espíritas nas nossas vidas, como o amor, a caridade, a humildade e a busca pelo conhecimento, trilhamos o caminho da prosperidade genuína e da felicidade duradoura. Que esta reflexão nos inspire a buscar a riqueza que reside em nosso interior e poder partilhá-la com o mundo que nos rodeia. Uma das frases que eu mais costumo usar, o trabalho mais difícil é de nos lapidarmos a nós mesmos. E isso só o conseguimos com a obtenção do estudo, do conhecimento, do pô-lo em prática, e essa prática é o bem e a caridade. Pela vossa atenção, muito obrigado.